Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo essa bagaça. Eu sou o Tenente Victor Rocha, o seu professor de física, e esse é o canal Bravo Mike, um canal especialista em te ajudar a dar os pequenos passos na matéria de física, essa matéria linda, maravilhosa, que muitas vezes é uma pedra no sapato de quem está estudando, né não, pessoal? Então, antes da gente prosseguir com o vídeo de hoje, dá o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, ative o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo novo que a gente lançar aqui no canal, beleza? E se possível compartilha, porque coisa boa a gente compartilha, dê oportunidade de outras pessoas que assim como você estão em busca de conhecimento e precisam desse conhecimento, desse conteúdo para mudar de vida, pequenos afileiros. Então, se possível compartilhe e dá seu like, certinho? Então vamos lá, hoje é dia de cinemática, então solta a vinheta, chuchu, que a gente volta daqui a pouco. Pequenos gafanhotos, hoje é dia de cinemática, essa matéria linda, maravilhosa, que estuda os movimentos. Só que ela não se preocupa com as causas. O que causou esse movimento? O que causou? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Essa é a matéria cinemática. Pessoal, antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: como a cinemática ela é a parte da física que estuda os movimentos, eu preciso que você entenda o quê? Que tudo que está em movimento tem uma grandeza atrelada a si, chamada velocidade. Tudo que está em movimento tem velocidade. Não existe movimento sem velocidade, certinho? E agora, vamos dar uma olhada aqui comigo na nossa telinha aqui. Pessoal, todo corpo que está em movimento, ele possui a grandeza velocidade, ok? Velocidade. Tá, Vitor, e o que é a velocidade? Você alguma vez na vida já deve ter visto uma plaquinha mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar mais para baixo. Mais ou menos assim, com um número lá dentro, escrito uma coisa parecida com essa, ó. (60 km por hora). Esse quilômetros por hora, pessoal, é o que eu chamo de unidade de medida. É a unidade da grandeza velocidade. Essa é uma plaquinha. Que fala qual é o limite máximo permitido na via, o limite máximo de velocidade. Então, toda vez que eu observar uma unidade de distância por tempo, pessoal, toda vez que eu visualizar uma unidade de distância por tempo, eu estou falando da grandeza velocidade. Então, toda vez que a gente observar uma grandeza desse tipo assim, ó, centímetro por minuto, milímetro por segundo, né? Quilômetros por dia. Observem que todas aqui são unidades de distância, ok? Unidades de distância por unidade de tempo. Então, toda vez que eu observar unidade de distância por tempo, eu estou falando da grandeza velocidade. Só que tem uma unidade que ela é dita o padrão, né? Ela é a unidade padrão para a grandeza velocidade. É o metro por segundo. Então, o metro por segundo, pessoal, é o que eu chamo de unidade padrão para velocidade. Olha lá. Só que na física, unidade padrão, ela também recebe um outro nome. A gente costuma dizer que toda unidade padrão, ela é uma unidade no SI. O que é SI, pessoal? Olha para mim. O SI nada mais é do que a abreviação das palavras Sistema Internacional, beleza? Sistema Internacional de Medidas. O que é isso, Vitor? Isso daí foi uma convenção que vários cientistas fizeram há muito tempo atrás para padronizar determinadas unidades de medida. Pegaram várias grandezas, né?
grandeza, distância, tempo, várias grandezas, né? De massa, peso, e aí padronizaram unidades. E aí o que aconteceu? Significa que eu não posso usar outras unidades? Não, pequeno gafanhoto. Você pode utilizar outras unidades. O que você tem que entender é o seguinte: se o examinador te pede a grandeza, a unidade de medida de determinada grandeza no SI, ou ele é tácito, ele é explícito lá no enunciado da questão, quer a resposta em metros por segundo. Se ele falar que quer em metros por segundo, não tem dúvida. Agora, se ele mencionar o termo no SI, você tem que saber qual é o padrão. E aqui a gente vai aprender várias unidades no SI, várias unidades no padrão internacional, certinho? Então, para velocidade, o padrão é metro por segundo. Tá, então vamos lá, continuando nossa explicação aqui. Uma coisa interessante para a gente saber, pessoal, que do metro por segundo, muitas das vezes você tem que transformar a unidade metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Você trabalha em quilômetro por hora, mas tem que expressar essa resposta em metro por segundo. Como é que eu devo proceder, tenente, para poder fazer essa conversão de unidades? Pessoal, muito simples. Regrinha lá do ensino médio. Você deve ter aprendido, mas que por acaso você não se lembra, nunca lembra qual que é a ordem e tal, né? Então estou aqui para te auxiliar, pequeno gafanhoto. Olha só, se eu precisar transformar a unidade de quilômetro por hora para metro por segundo, qual que é a regra, pequeno gafanhoto? A regra é clara. Se eu tenho que transformar de quilômetro por hora, para metro por segundo, eu venho aqui, ó. Se o quilômetro e o hora são maiores que o metro e o segundo, o que eu tenho que fazer? Eu pego uma coisa maior e tenho que transformar numa coisa menor. É óbvio ou não que você vai ter que dividir. E esse número aqui, ó, pessoal, é 3,6. Vitor, por que 3,6? Eu não vou te explicar, eu não vou demonstrar isso daqui, porque não é interessante. O nosso tempo aqui é curto, pessoal. Você tem que aprender o máximo de coisas num curto espaço de tempo. O 3,6 nada mais é do que um fator que você vai multiplicar para poder transformar essas unidades. Da onde ele vem? Cada hora tem 3.600 segundos e cada quilômetro tem 1.000 metros. Quando você faz a continha e converte isso daí, você chega nesse fator 3,6, certinho? Quem quiser uma hora tentar, a gente pode fazer aqui no canal sem problema um vídeo explicando isso daí. Mas não é interessante você saber comprovar essa forma. Basta você saber que para metro por segundo eu transformar em quilômetros por hora, vejam bem, o metro é menor do que o quilômetro. Assim como o segundo é menor do que o hora. Se eu quero transformar uma coisa menor em algo maior, eu tenho que multiplicar. E nesse caso por 3,6. Esse daqui, pessoal, é o bizu de hoje. É o bizu do tenente. Tranquilo? Transformação de metro por segundo em quilômetro por hora e vice-versa. Bizu do tenente. Tá ok? Faca na caveira. Bora pra cima, pessoal. Show, Vitor. Entendi aqui. Velocidade, distância sobre tempo. É unidade de medida da grandeza e velocidade, né? A gente viu que o padrão nada mais é do que o metro por segundo, tranquilo, tô safo nisso daí. Agora, pessoal, imagina o seguinte, imagina que eu tenho que sair de uma cidade A para uma cidade B, ok? Eu tenho que sair de uma cidade A para uma cidade B, olha só. Eu tenho aqui a cidadezinha A, vou fazer um pontinho aqui, uma cidadezinha A, e eu tenho aqui uma cidadezinha B, ok? Cidade B. Pessoal, a distância entre essas duas cidades é de 100 quilômetros, ok? É de 100 quilômetros. A distância de uma a outra é de 100 quilômetros. Tranquilo. Só que aí eu vou e faço um determinado percurso aqui, ó, pessoal. Eu venho por aqui, por aqui, por aqui. Venho aqui, desço aqui, opa, vou fazer esse negócio melhorzinho, né? Desço aqui, venho aqui, subo aqui e até então eu chego no B, ok? Eu vou chamar esse meu percurso de percurso 1, pessoal. Esse percurso 1, pessoal, é o que eu chamo de distância percorrida, ok? Na física, esse meu trecho 1 é o que eu chamo de distância
percorrida. E esse trecho 2 que eu vou fazer aqui agora, ó, esse trecho 2, pessoal, a linha reta que sai de A e chega no ponto B, esse trecho 2 é o que eu chamo de deslocamento. Tranquilo? O deslocamento, pessoal, O deslocamento, pessoal, nada mais é do que a menor distância entre dois pontos. É uma linha reta. Sempre uma reta é a menor distância entre dois pontos. Então, o que acontece? O deslocamento sempre vai ser essa linha reta que sai de um ponto e chega no outro. Tranquilo? E muitas vezes, esse deslocamento é menor do que a distância percorrida. Porém, existe uma situação onde o deslocamento é igual à distância percorrida. Distância percorrida eu vou chamar de D, ok? Eu vou chamar de D. E o deslocamento eu vou chamar de ΔS. ΔS. Por que delta? Delta na física é toda variação. O S aqui na física ele significa posição, mas já já a gente vai entender o que significa isso. Pessoal, pode acontecer da distância percorrida ser igual ao deslocamento? Pode acontecer. Quando que isso acontece? Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu estiver em linha reta. Quando eu andar em linha reta, a minha distância é igual ao meu deslocamento. A distância percorrida ela é igual ao deslocamento quando eu ando em linha reta. Então, toda vez que eu andar em linha reta, e observe essa palavra, observe esse termo aqui que eu vou usar. Quando o meu movimento for retilíneo, olha só, começa a entender a física através dos sinais do universo. Quando eu falar movimento retilíneo, eu estou falando em linha reta. Então, em linha reta, muitas vezes o quê? A minha distância percorrida e o meu deslocamento são iguais. Eu vou precisar diferenciar eles? Não. Basta eu falar OD ou ΔS, vai ser a mesma coisa. Quando eu estiver em linha reta. Beleza, pessoal. A gente entendeu isso. Tá ótimo demais. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte. Vamos imaginar que esse trecho 1 aqui, ó, ele não seja de 100 km. O trecho 2 ficou claro que o trecho 2 aqui são 100 km, né? O meu ΔS, o meu deslocamento é igual a 100 km. Porque a gente falou que as distâncias entre os pontos A e B era de 100 km, né? Como eu andei em linha reta, eu andei os 100 km. Mas vamos supor aqui que o meu D, ao invés de 100, ele seja de 200 km, ok? Ele seja de 200 km. Olha só. Eu tenho aqui um trecho de 200 km. É o meu trecho 1 aqui, ó, minha distância percorrida. Pessoal, nesses dois trechos, seja no percurso 1 ou seja no percurso 2, várias coisas acontecem. Olha aqui para mim. Várias coisas acontecem. Nos dois trechos, o que eu tô querendo dizer? Nos dois trechos, em ambos os trechos, eu posso ir andando rapidão e em um determinado momento eu posso frear, posso passar em um quebra-mola. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Durante o meu percurso, eu tenho várias velocidades. Uma hora minha velocidade é alta, uma hora minha velocidade é baixa. Vamos supor que eu quero parar para tomar um cafezinho no meu deslocamento ali, no meu percurso, né? No meu deslocamento não. Durante o meu deslocamento, durante o meu percurso entre as cidades A e B, entre os pontos A e B, eu paro, tomo um cafezinho, de boa, tranquilo, fico ali meia hora, faço uma necessidade, vou no banheiro, faço um xixi. Naquele momento que eu estou parado, a minha velocidade é o quê? 0. Nem em movimento eu estou. Certinho? E aí eu chego no meu percurso, né? Eu termino esse percurso, olha lá. Eu demoro um total, um ΔT, ó, um intervalo de tempo de 2 horas, ok? 2 horas. Eu demoro aqui 2 horas para concluir o meu trajeto, ok? Só que eu parei, né? Eu freiei para passar no quebra-mola. Nesses instantes,
a minha velocidade ela era diferente de outras velocidades no decorrer do percurso. Para essa velocidade em vários pontos, olha só, aqui eu tenho uma velocidade, aqui eu tenho uma velocidade 1, aqui eu tenho uma velocidade 2, nesse trecho aqui eu tenho uma velocidade 3, né? Ou nesse trecho aqui de baixo, ó, nesse pedacinho aqui, ó, eu tenho uma velocidade 4, diferente da V3. Em algum trecho eu parei, né? Eu tô parado, não tô andando. Então o que eu quero que vocês percebam, pessoal? Essas velocidades, V1, V2, V3, V4, elas recebem o nome V4 e outras que eu desenvolvi durante o trajeto, elas recebem o nome de velocidade instantânea. O que é isso? Velocidade instantânea é a velocidade do móvel naquele determinado instante. Naquele momento a velocidade do cara é aquela. Então vamos supor que eu passo num radar. Eu freio para passar naquele fiscalizador eletrônico de velocidade. Aí na sua cidade deve ter, aqui tem vários, né? É o terror da galera. E aí naquele momento eu diminuo a velocidade para passar lá no radar, né? E aí ele mede minha velocidade lá de 40 km por hora. Naquele instante que ele mediu, a minha velocidade era de 40 km por hora. Essa velocidade eu chamo de velocidade instantânea, ok, pessoal? É a velocidade naquele instante. Tá, Vitor, onde você quer chegar com isso? Pessoal, durante todo o percurso aqui, ó, eu andei o percurso 1 e o percurso 2, demorei 2 horas para poder concluir o percurso, certinho? Gente, é o seguinte, a velocidade que eu vou falar agora para vocês é o que eu chamo de velocidade média. O que é a velocidade média? Pessoal, nada mais, nada menos do que uma velocidade que eu vou desenvolver para eu concluir esse trecho aqui, ó, de A até B nas mesmas 2 horas. Vamos supor assim, qual a velocidade que eu teria que desenvolver para sair de A e chegar em B nas mesmas 2 horas, só que sem ficar variando a velocidade, sem ficar aumentando e diminuindo. Qual que seria uma velocidade média? Entendeu? É uma média. Vamos supor que esse cara ele não aumentou nem diminuiu a velocidade, não parou. Qual que foi a média de velocidade dele? Se eu pegar todas essas velocidades instantâneas e fizer uma média, quanto que dá? Eis aqui a velocidade média, pessoal. Só que tem um detalhe. A velocidade média ela se divide em duas. A velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Então tem aqui velocidade escalar e a velocidade vetorial. Ok? Qual que é a diferença das duas? A velocidade escalar, galerinha, a gente utiliza para calcular ela a distância percorrida, ok? E a vetorial, a gente utiliza o vetor deslocamento. Vitor, não entendi, foi nada. É isso mesmo, pessoal. Deslocamento não é uma linha reta, olha aqui. Não é uma linha reta aqui, ó. A gente não viu que o deslocamento é uma linha reta? Por ele ser uma linha reta, a gente pode expressar ele como se fosse um vetor. Vou até apagar aqui, ó. Apaga esse 2 aqui, ó. E vamos fazer o vetor deslocamento. Olha só. Um vetor que sai de A e chega em B, vetor, para quem não sabe, é um segmento de seta orientado. Ok? Ele tem direção, sentido e módulo. Módulo nada mais é do que o tamanho dele. A gente vai entender isso na aula de vetores. Mas por agora eu preciso que você entenda o quê? Vetor é uma seta que aponta para algum lugar. Ok? E ele representa uma grandeza. Tranquilo? Nesse caso aqui, nós estamos representando a grandeza deslocamento através desse vetor, ó, dessa setona que sai de A e chega em B. A velocidade vetorial média, nada mais, nada menos, é a divisão, então a velocidade vetorial média, nada mais, nada menos, né, do que a divisão do vetor deslocamento, ok? Ela é a divisão do vetor deslocamento. Na verdade, a gente não divide o vetor, a gente divide o módulo, tá tranquilo? Pelo tempo. A gente pega aqui o módulo. O que é o módulo, pessoal? O módulo, já anota aí, ó. Vamos aprendendo, fazendo da aula um momento de aprendizado. Módulo nada mais é do que o tamanho do seu vetor. O tamanho do vetor, ok? Nesse caso aqui, ó. Esse vetor, ele tem o tamanho
de 100 km. Então, a velocidade vetorial média para esse exemplo aqui é de, 100 dividido por 2. Tranquilo, pessoal? 100 dividido por 2. Por quê? Porque são 100 quilômetros que eu percorri uma distância de 100 km, estou pegando o vetor de deslocamento, dividido por 2, 100 km por 2 horas dá 50 quilômetros barra hora. Essa minha velocidade aqui, ó, é o que eu chamo de velocidade vetorial média. Tranquilo, pessoal? Velocidade vetorial média. E a velocidade escalar média? Como é que eu calculo ela? Pessoal, muito parecido. Aqui só é vetorial porque eu peguei o vetor de deslocamento. E a velocidade escalar? A velocidade escalar, ela não se preocupa com vetores, ela vai se preocupar com a distância percorrida. A distância percorrida, ela não é um vetor, ela não tem direção e sentido. Então, ele é esse caminho 1 aqui que eu fiz, que a gente falou que tem 200 km, olha lá. Então, a minha velocidade escalar média vai ser a minha distância percorrida dividido pelo meu ΔT. Então, nesse caso, a minha velocidade escalar média vai ser de 200 dividido por 2, pelas mesmas 2 horas. Isso vai dar um resultado de 100 quilômetros por hora. Vitor, mas como assim o cara saiu de um ponto, chegou no outro e deu velocidade diferente? Sim. Esse 100 aqui, ó, ele só é maior, pessoal, ele só é maior. Por quê? Porque eu estou falando da velocidade escalar média. Vejam bem, esse 100 e esse 50 são diferentes, por quê? Por causa da distância e do deslocamento. Se eu tenho uma distância percorrida maior que o deslocamento, é óbvio que eu tenho que fazer uma velocidade maior para fazer os dois trajetos no mesmo tempo de 2 horas. Olha aqui, ó o doisinho aqui, ó, 2 horas aqui, ó. Ó 2 horas aqui, ó, o doidinho. Tá vendo, ó? Olha esses 2 horas aqui, ó. Ele é o mesmo tempo para os dois percursos. Se eu tô percorrendo um percurso maior que é o 1 em 2 horas, é óbvio que eu tenho que desenvolver uma velocidade o quê? Maior. Tranquilo? Essas duas velocidades só vão ser iguais, pessoal. A velocidade vetorial média, eu vou colocar aqui, ó, velocidade vetorial média, ela é um vetor, tranquilo? Ela só é igual à velocidade escalar média. Lembrando que eu não faço o vetor igual, né? Eu calculo o módulo do vetor. Olha lá, ó. O tamanho do vetor velocidade média vetorial média só vai ser igual à velocidade média, velocidade escalar, quando? Isso daqui só acontece quando eu tenho essa situação, olha só. Quando eu tenho distância percorrida igual ao meu deslocamento. E quando isso daqui acontece, você já sabe. Você já sabe que isso daqui só acontece quando eu estou em linha reta, tranquilo? Quando eu tenho um percurso em linha reta. Então, quando eu estou em linha reta, a minha velocidade vetorial média é igual à minha velocidade média, porque eu andei em linha reta, ou seja, a minha distância percorrida, meu ΔS, meu deslocamento são iguais. Então, significa dizer que, quando eu for calcular a velocidade, eu vou dividir um valor pelo tempo. E esse valor, ele é o mesmo, tanto para a distância percorrida quanto para o deslocamento. Galera, se vocês entenderem isso daqui, tá excelente, já tá de bom tamanho. Consigo diferenciar a velocidade vetorial média e velocidade escalar média. Show de bola. Quer ver um outro exemplo? Se eu saio de um ponto aqui, ó, Quer ver um outro exemplo? Se eu saio aqui de um ponto 1 e vou para um ponto 2 aqui, ó.
A minha velocidade escalar média e vetorial média só vai ser a mesma se eu conseguir ligar se eu conseguir ir em linha reta nesses dois pontos. Caso contrário, ó, se eu for por aqui e daqui eu chegar no ponto 2, ó. Se eu fizer esse trajeto aqui que eu mostrei, a minha velocidade vetorial e a minha velocidade escalar já são diferentes. Por quê? Porque eu não fui em linha reta. Tranquilo isso daí, pessoal? A minha distância percorrida, ela vai ser maior que o meu deslocamento. Porque o deslocamento é esse vetor aqui, ó. Olha o deslocamento aqui, ó. Olha o meu deslocamento aqui, ó. Opa, que é isso, Vitor? Oi, que é isso? Pera aí. Ó. Opa, avançar aqui, pera aí, chu. Olha só. O meu deslocamento vai ser isso daqui, ó. Olha lá o vetor de deslocamento. Ele vai ser menor. Ele vai ser menor do que a minha distância percorrida. Porque ele é sempre em linha reta, pessoal. Por isso ele é menor. O máximo que pode acontecer é da distância ser igual ao deslocamento. A distância percorrida nunca vai ser menor do que o deslocamento. Entende isso? Se você entendeu isso, tá de bom tamanho. Beleza, Vitor. Agora que eu entendi tudo isso daqui, vamos para o próximo passo. Vamos lá, pessoal. Vamos para o tópico 2 aqui, ó. Lembrando que movimento tem a ver com velocidade. A gente está estudando cinemática, a gente está entendendo os tipos de movimento. E agora que a gente está falando de movimento, vamos falar aqui de referencial, pessoal. Vamos falar de referencial. O que é o referencial na física, galera? Seguinte, referencial. Anota aí, ó. Ref. Tópico 1. Referencial. O que significa um referencial? Pessoal, referencial. O referencial, ou simplesmente ref, ok? Muitas vezes isso daqui recebe o nomezinho de ref, ok, pessoal? O que é isso? O referencial, olha aqui para mim, é como várias coisas na vida da gente. Ah, fulano é alto, ciclano é baixo. Esse determinado fulano e esse determinado ciclano, eles só são altos ou baixos se você tomar por base alguma coisa. Se você toma por base algum tamanho, você vai falar, fulano é alto, fulano é baixo. Mas para isso você tem que ter um referencial. O que é isso? É aquilo que você toma como base. O que você toma por base? Ah, fulano é feio. Depende. Às vezes ele é feio para você, porque você tem um referencial de beleza. Você tem um padrão de beleza. Então, se você adota um referencial para algumas coisas na vida, aqui na física não vai ser diferente. Vamos supor que eu adote o meu referencial para a direita. Então, tudo que estiver para a direita é o meu referencial. O que estiver para a esquerda vai ser contra o meu referencial. Tranquilo? E aqui na física, o nosso referencial ele vai ser muito importante para a gente poder fazer uma análise de sinais. E esses sinais é o que pegam na hora das contas. Quando a gente for jogar na fórmula, eu preciso sempre estar atento ao referencial que eu estou adotando. Por quê? Porque se alguma grandeza estiver contra o meu referencial, ao invés dela ser positiva, ela vai ser negativa. Aqui na física, resumindo, o referencial, ele vai te dizer o que é positivo e o que é negativo. Certinho, pessoal? Beleza? Então vamos lá, Caveira. Presta atenção aqui, ó. Eu vou adotar um referencial aqui, qualquer, e vou falar que tudo que estiver apontando para esse meu referencial é positivo. Beleza, pessoal? Nossa senhora, que setinho difícil de fazer. Aqui, ó, é a minha posição dada em metros. Tranquilo? Aqui é o meu 0. Aqui é o 1. Aqui é o 2, pequeno gafanhoto. Aqui é o 3. Aqui é o 1, menos 1, aliás, né? Menos 2. Menos 3. Beleza. Eu tenho aqui agora um carrinho saindo aqui do menos 2. E ele está indo em direção do meu referencial. Está indo a favor do meu referencial. Um ponto importante a gente tocar aqui, pequeno gafanhoto, é o seguinte.
toda vez que o móvel estiver se movimentando em um determinado sentido, em uma determinada direção, né? Sim, mais especificamente sentido. Se eu estou indo para a direita, a minha velocidade, o vetor velocidade, tem que estar obrigatoriamente para a direita. Beleza, pessoal? Se eu tenho um móvel indo para a esquerda, a minha velocidade com certeza está para a esquerda, beleza? Vou fazer um outro aqui, x em metros. Aqui está o meu 0, meu 1, meu 2, meu menos 1, meu menos 2. Show de bola. E aí agora eu tenho um carrinho saindo do 2 e indo contra o meu referencial. Se ele está indo contra, ele está indo para a esquerda, a velocidade desse cara aponta para a esquerda. Sempre a velocidade aponta para onde o móvel está indo, certinho? Isso daí é um ponto importante a se tocar. Show de bola, tem as duas situações aí. Pessoal, esse cara aqui, ó, esse cara de cima, ele está saindo. Eu estou começando a análise do meu movimento com ele saindo aqui do menos 2, ok? Quando ele está saindo de um determinado ponto, eu digo que esse ponto é a posição inicial. Na física, tudo que tem um zerinho na frente da letra, que representa uma grandeza, esse zerinho significa inicial, ok? Então, esse zerinho, olha só, o zerinho significa inicial. É da onde eu estou saindo, é da onde eu estou começando. Então, T0, tempo inicial. V0, velocidade inicial. Tudo que tem um zerinho na frente significa inicial. Então, olha só, para esse carrinho 2, a posição inicial dele é o 2. O carrinho de baixo aqui, ok? Esse camarada de cima aqui, ó, se ele parar aqui no 1, vou supor aqui que ele pare aqui no 1, ó. A gente pare o movimento, pare a análise do movimento aqui. No 2, no 1, aliás, né? Tá aqui o meu carrinho. Eu digo que esse 1 é a posição final dele, ok? Para esse meu exemplo 1, a posição final do meu carrinho, ó, a posição final do meu carrinho é 1. E a posição inicial é o menos 2. Todos dois dados em metros, tá vendo? Graduação em metros. Porque olha aqui, ó, a unidade do meu referencial. Vamos supor que no exemplo de baixo o carrinho ele pare aqui, ó, pessoal. Ele vem até o menos 2, ok? Essa aqui é a posição final do carrinho de baixo. Então, para o exemplo de baixo aqui, ó, a posição final é o menos 2 metros e a posição inicial é igual a 2 metros. Tranquilo? Então, eu tenho aqui essas duas situações. Beleza. Galera, como que eu calculo o deslocamento desses carinhas aqui? Ó? No exemplo 1, o meu ΔS, ele vai ser igual a... Toda vez, pessoal, na física que eu tenho um delta de alguma grandeza, seja ΔT, ΔS, delta qualquer coisa, eu sempre vou pegar o final menos o inicial. Nesse exemplo 1 aqui, ó, o final é 1. E o inicial é menos 2. Então, menos 1 menos 2 é igual a menos 1 mais 2, que é igual a 3 metros. O que é esses 3 metros? Significa que isso aí é o deslocamento desse cara. É quanto ele andou em linha reta para sair do ponto inicial, que era menos 2, até o ponto final. Ele andou 3 metros, ok? E o de baixo aqui, ó. O ΔS também vai ser S menos S0, porque todo delta na física é final menos inicial. Só que o de baixo aqui, ó, o final dele é menos 2 e o inicial, ó, menos da fórmula, é 2. Menos, a gente soma e conserva o sinal.
Então, a gente pega o menos e bota aqui, ó, 4. 2 mais 2, 4 metros. O que significa esse menos 4 metros, Vitor? O que é esse menos aqui, ó? Pequeno gafanhoto. Esse menos aqui, ó. Esse menos aqui, ó. Significa que o seu móvel está contra o referencial, ok? Contra o referencial. Lembra lá que eu te falei que na física que os sinais vão dizer muita coisa? Significa dizer que eu estou andando contrário ao referencial adotado. Se eu estou adotando para a direita positivo, significa que esse cara está se movimentando para a esquerda. Isso aqui é um ΔS negativo. Então o referencial, pessoal, é importante. Por quê? Porque a gente vai muitas vezes utilizar esses sinais aqui para fazer as nossas contas. Se a gente tivesse que fazer uma determinada conta onde eu não soubesse o deslocamento, eu ia ter aqui que colocar o menos para poder fazer essa conta de maneira correta. Senão, o meu resultado vai ser expresso de maneira errada. Um menos 4 é diferente de 4, tranquilo? Não significa que é uma distância, é que ele está diminuindo a distância. Não, nada a ver. O menos aqui é só para te falar que esse cara está deslocando contra o referencial, beleza? Agora que a gente entendeu o que é referencial, que o cara está contra o referencial, esse cara aqui de cima, ó, ele está a favor do referencial, ó, a favor do ref. O que isso faz a gente lembrar? Então anota aí, ó, pessoal, anota isso daí aí no cantinho. Anota aí no cantinho. 2. E coloca assim, ó, classificação dos movimentos. Classificação dos movimentos. Pessoal, a gente tem duas classificações aqui, ó. Primeira delas. Coloca aqui um pontinho. Primeiro movimento que a gente chama é o movimento progressivo. Quais são as características do movimento progressivo? Pessoal, o movimento progressivo é aquele movimento a favor do referencial. Então, no nosso exemplo aqui de cima, o exemplo 1, ó, é um movimento progressivo. Esse movimento aqui, ó, ele é um movimento progressivo. Eu estou a favor do meu referencial, ó. Eu estou a favor do meu referencial. Estou andando para a direita. Meu referencial aponta para a direita, eu estou andando para a direita. E o outro tipo de movimento é o movimento retrógrado. O outro movimento que a gente tem, a outra classificação do movimento que a gente tem, é um tipo de movimento retrógrado. Retrógrado. É um movimento contra o referencial. Ora, percebam que o movimento de cima, ele é um movimento retrógrado, pessoal. Ele é um movimento retrógrado, está contra o referencial. Então, aqui em cima nós temos um movimento retrógrado. Nesse exemplo 2, retrógrado. E o sinal já me diz tudo, olha. O sinal do deslocamento já me diz. Pessoal, a gente viu que velocidade é distância pelo tempo, é deslocamento pelo tempo, não é? Se eu tenho um deslocamento negativo, se eu estou indo contra o referencial, nesse exemplo 2, no movimento retrógrado, é fácil enxergar que aqui no movimento retrógrado, ó, a velocidade ela é menor que zero. Por quê? Porque aqui, ó, o meu deslocamento é negativo, o meu ΔS ele é negativo. Se o meu ΔS é negativo, quando eu divido uma coisa negativa por um tempo, o tempo não pode ser negativo, não existe tempo negativo, viu, pessoal? Se o meu deslocamento é negativo, lógico que a minha velocidade também vai ser.
Já no movimento progressivo, eu estou a favor do meu referencial. Eu tenho aqui, ó, uma velocidade o quê? Positiva, porque o meu deslocamento também é positivo. Então, quando eu divido algo positivo por algo positivo, dá positivo. Então, no movimento progressivo, a velocidade, o sinal dela é qual? Ó, é o mais. Tranquilo? E no movimento retrógrado, o sinal é menos da velocidade. Se você entendeu isso, cara, tá de bom tamanho, tá massa demais, beleza? Então tá, Vitor, agora que eu entendi a classificação dos movimentos, entendi um pouco sobre referencial, o que a gente pode aprender agora, pequeno gafanhoto? Pessoal, o próximo passo é a gente estudar os movimentos, os tipos de movimento. Eu acho que agora a gente já tem uma base boa para poder entrar de fato no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, que são alguns tipos de movimento que a cinemática estuda. Eu espero de coração que você tenha entendido este assunto aqui, né? Eu não vou entrar ainda em gráficos, eu vou falar de gráficos mais dentro de cada movimento especificamente. E essa aqui foi uma aula introdutória, uma base para você entender um pouco de cinemática. Não tem como a gente entrar em cinemática sem saber conceito de velocidade, conceito de deslocamento, conceito de referencial, classificação de movimentos, se é um progressivo, se é um retrógrado. Isso daqui é a base para que você consiga ter um alicerce bom para conseguir levantar as paredes, as alvenarias do seu conhecimento. Certinho, pessoal? Pessoal Caveira, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou dessa aula, dá seu like, compartilha, porque mais pessoas que você conhece, às vezes precisa desse tipo de conteúdo, precisa desse tipo de conhecimento para mudar de vida, né, pessoal? A educação, ela muda, sim, o mundo e muda as pessoas, então vamos compartilhar. Coisa boa a gente compartilha, coisa ruim a gente deixa para trás, certinho? Um forte abraço, um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima.